Vamos hoje falar sobre um ponto muito importante, como a nossa irmã Ida já disse, o batismo infantil. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Quantos batismos conhecem? Eu não estou a perguntar qual é o bíblico ou não. Estou a perguntar quantos batismos conhecem. 2? 3? 3? O que é que os irmãos pensam sobre o batismo? Diga, irmão. 1. Eu não perguntei qual é o batismo bíblico, não é? Eu perguntei quantos batismos conhecem. O que é que os irmãos pensam sobre o batismo? Gostaria que o nosso irmão passasse o slide. O que é que os irmãos pensam sobre o batismo? E? Uma só fé, um só batismo. O que é que diz a Bíblia? Todo aquele que crê seja batizado. Diz muito bem. Muito bem. Pois ouvimos falar num, 2, 3, o máximo. Não, eu não perguntei o que é o batismo, eu perguntei quantos batismos conhece. Não é? Não está ali? Quantos batismos conhece? Pois, meus amados irmãos, há 4 batismos. Há 4 batismos. E, como eu disse ao princípio, eu não perguntei qual era o batismo bíblico, não é? Perguntei quantos batismos é que a nossa sociedade vai usando, não é? E o primeiro batismo é o batismo infantil, como os irmãos sabem, que se usa na Igreja Católica. Depois temos também o batismo por efusão ou infusão, conforme a Igreja Católica usa. Temos ainda um terceiro batismo, que é o batismo clinicama, e por fim o batismo por imersão, não é? O batismo por imersão. Nós vamos agora explicar bem como é que é. O batismo infantil. Os irmãos já sabem que o batismo infantil, a água é aspergida sobre o batizando. Não é? Todos aqueles que nasceram católicos, obrigatoriamente, não é? Sabem que o padre, uma concha de água pela cabeça abaixo. O segundo batismo que nós dissemos, o batismo por efusão, é a água derramada sobre o batizando, utilizando-se as duas mãos, assim em concha, ou a entrada da água sem submergir. Portanto, a criança entra na água, que este batismo é muito usado pela Igreja Ortodoxa também. E por fim temos então o batismo que eu falei, clinicama, ou chamado batismo clinicoi, que é aquele batismo que é feito no leito de morte, que muitas vezes é feito àquelas pessoas que estão moribundas e que não foram batizadas e que a própria Igreja Católica batiza. Ora, vamos ver, mais para esclarecer melhor, vamos ver então o batismo por imersão. Imersão na água. Os irmãos podem ver aí, está aqui o batismo por imersão, imersão na água. Vamos falar mais sobre então o batismo infantil, que é aquele que nós hoje trazemos. Ora, vamos ver qual é o ensino da Igreja Católica. Qual é o ensino da Igreja Católica? Ora, o batismo, segundo eu estou a ler aquilo que está no Catecismo da Igreja Católica, o último Catecismo da Igreja Católica,
1994. O batismo é um sacramento que nos regenera pela graça em Jesus Cristo, nos faz cristãos, filhos de Deus e da Igreja. O batismo apaga o pecado original e atual, perdoa toda a pena devida a esses pecados, imprime-nos na alma o caráter de cristãos, faz-nos filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do céu. A Igreja Católica afirma ainda que o batismo é necessário para a salvação. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Isto diz o Catecismo da Igreja Católica. Ora, mais algumas coisas que o Catecismo diz. A Igreja não conhece outro meio, senão o batismo, para garantir a entrada da bem-aventurança. Notem que tudo aquilo que eu estou a dizer foi tirado do Catecismo da Igreja Católica. Os fiéis, de facto, renascidos pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornamos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja. A prática de batizar é uma tradição imemorial da Igreja. É atestada explicitamente desde o segundo século. Depois dizem eles, ainda no Catecismo da Igreja Católica, quanto às crianças mortas sem o batismo, a liturgia da Igreja convida-nos a ter confiança na misericórdia divina e a orar pela salvação delas. E depois diz ainda, a Igreja Católica batiza crianças porque elas, tendo nascido com o pecado original, precisam ser libertadas do poder do maligno. E isto foi tirado do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Ainda diz a Igreja Católica, a matéria do batismo é a água natural que se derrama na cabeça da pessoa. Os irmãos já viram isto muitas vezes, não é? As crianças devem ser batizadas o mais depressa possível, aos 8 dias do nascimento, no mais tardar, porque estão sujeitas a muitos perigos e se morrerem não se podem salvar. E depois diz, o batismo é necessário para nos salvarmos. Ora, muitíssimo bem, os irmãos já viram aquilo que a própria Igreja Católica afirma no seu catecismo, que a última edição foi em 1994. E agora gostaria de falar um pouco sobre a história de como apareceu o batismo infantil. Nós verificamos que toda a história da Igreja Católica Romana concorda em dizer que a forma neotestamentária do batismo era a imersão, sendo o corpo inteiro submerso na água e que tinha como finalidade simbolizar o novo nascimento do convertido e jamais lavar pecados. Muitas igrejas da Europa que hoje usam uma forma substitutiva do batismo têm ainda batistérios em seus templos construídos até ao ano de 1700. Mas o que é que sucedeu? Sucedeu que, a pouco e pouco, a Igreja passou a atribuir poder regenerador ao batismo. Adotou a crença de que servisse para lavar os pecados e apagar o pecado original e tornar cristão a quem ele se submeta. Apesar da Igreja Católica dizer todas estas coisas e julgar necessário que se batizassem os enfermos e as criancinhas recém-nascidas por outra forma, que não a imersão, impraticável para certos enfermos e para os recém-nascidos. Então nós verificamos depois, em 1210, no Concílio de Ravenna, o Papa oficialmente pôs de lado o batismo bíblico e adotou o batismo por aspersão. Bom é guardar em mente que o Papa não tem, aos olhos de Deus, o direito de oferecer substitutos ao batismo bíblico. A ordenança foi-nos dada por Jesus e o Papa não tem autoridade para alterar qualquer coisa. Também a Igreja Católica tem ensinado a regeneração batismal, levando o povo a crer que se é salvo quando é batizado.
ensinava que as crianças não batizadas, quando morrem, vão para o limbo. Mas vejamos a história. No ano 120, foi admitido o batismo por aspersão, estabelecendo-se o derramar água 3 vezes sobre o candidato para figurar a abundância de água, já que se deixava de fazer a imersão. Depois, no ano 150, o batismo recebeu o nome de banho da regeneração e surgiram também várias designações, como batismo clínico, batismo por infusão ou ainda batismo clinicoi, ou seja, clinicama, quando ministrado a enfermos, e batismo infantil, quando ministrado a crianças. E os irmãos já ouviram falar de um concílio que é muito conhecido e ficou muito conhecido, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, então, condenou aqueles que creem que ninguém pode ser batizado senão na idade em que Cristo foi batizado ou em situação de morte. Isto diz o Cânon 12 do Catecismo. Que as crianças devem ser batizadas de novo, ou que devem ser interrogadas se querem ou não ratificar o próprio batismo. A doutrina do concílio é contra a opinião dos anabatistas, que negavam a validez do batismo das crianças, e de Erasmo, que ensinava que, ao chegar a uma certa idade, se devia pedir aos batizados que ratificassem o seu batismo, não podendo a Igreja impor qualquer pena aos que recusassem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas das pessoas que estão aqui que foram batizadas na Igreja Católica por aspersão? Eu também fui. É interessante, eu também fui. E embora eu já, naquela altura, eu sabia o que queria, não pude dizer que não, porque fui obrigado. Eu tinha 10 anos quando fui obrigado a ser batizado. Os meus pais tinham falecido, eu fui para um colégio interno e no colégio interno, sabendo que eu era de uma família evangélica, obrigaram-me a batizar. E fui batizado na Igreja Católica, embora só a segunda concha é que caiu em cima da cabeça, porque a primeira eu afastei a cabeça. Para a maior parte do povo, o batismo já não é o sacramento de fé. E os irmãos sabem perfeitamente, quando nós agora falamos mais abertamente com as pessoas, a grande parte que é católica por tradição, por família, já não acredita que o batismo seja um sacramento de fé. Encontramos nos nossos dias 3 razões pelas quais os pais pedem o batismo para os filhos. E esta coisa é importante porque é verdade. 3 razões pelas quais os pais pedem o batismo dos filhos. A primeira razão é que o batismo para seus filhos é importante porque recebem a proteção sobrenatural. Muitos pais pensam que se a criança não for batizada, então ela está completamente perdida. Creem que se a criança for batizada, gozará de boa saúde, será melhor e em caso de morte irá para o céu. Para estes pais, o sacerdote que batiza possui qualidades que outros não têm e que podem ser úteis à criança. Além disso, os pais, ao pedirem o batismo, fazem-no por motivos de ordem social. O batismo é considerado a chave dos atos marcantes da vida do homem, o nascimento, o casamento e o funeral religioso. Os irmãos sabem que uma das coisas que sucede quando os pais vão batizar a sua criança, o seu filho ou a sua filha, há sempre uma festazinha, uma parte social, não é? Isto é importante. Parece mal não mostrar que houve o batismo. Mas há mais 2 razões que eu gostava de falar. A segunda razão é que os pais pedem o batismo porque todos o fazem. É comum todos fazerem o batismo. E o filho não é menos que os outros. O nosso filho não é menos que os outros.
Depois, o batismo é uma ocasião para uma linda festa que reúne toda a família, mas há também quem o faça por um motivo religioso, porque o batismo tira o pecado original e agrega à Igreja. A terceira razão porque a maioria dos pais batizam os seus filhos é que pensam que é um dever seu. Se o fizerem, a criança não terá nada que lhes deitar em cara mais tarde. Em nossa casa, dizem também, tudo é cristão. E por isso querem que esta tradição continue. Outros dizem que lhe querem transmitir a sua fé, visto que são cristãos. Talvez não saibam o que isto significa, mas querem fazê-lo por conformismo e hábito. E agora, meus amados irmãos, eu gostaria, depois destas coisas todas que nós verificamos que a Igreja Católica ensina e os seus cânones o mencionam, nós gostaríamos de dizer-vos que os batistas não aceitam a doutrina da graça sacramental. Todos nós sabemos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que a salvação é pela graça, por meio da fé, por meio da fé. Como os irmãos sabem, nós chamamos ao batismo bíblico ordenança. E a Igreja Católica chama ao batismo sacramento, não é? Sacramento. A primeira Confissão Batista de Londres, em 1644, reconheceu o batismo e a ceia do Senhor como ordenanças. E a segunda Confissão Batista de Londres, em 1677, inseriu muitos trechos diretamente da Confissão Presbiteriana do Westminster, em 1646, mas mesmo nestes trechos, os batistas sempre usam a palavra ordenança. O problema que se põe agora à nossa consideração é a sua justificação teológica. Como pode ser sacramento de fé um batismo administrado a quem é incapaz de pensar e crer? Os irmãos já repararam? Este é um ponto interessante. Não sei se eu gostaria de fazer agora uma outra pergunta aos irmãos. Quando a Igreja Católica batiza uma criança, ela exige padrinhos, não é? E o que é que a Igreja Católica diz que os padrinhos são responsáveis? Alguém sabe? Educar a criança sempre dentro do catolicismo, não é? Este é um dos princípios dos padrinhos. Mas nós poderíamos perguntar como se pode batizar um ser humano incapaz de crer, comprometendo-o para toda a vida, e por que razão se deve batizar quem, pela sua idade, é incapaz de pecar? Todos nós sabemos que as criancinhas não pecam, são inocentes. Por isso é que o Senhor Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Como é possível batizar uma criança incapaz de fé pessoal? Ela não pode certamente ouvir a palavra de Deus, da qual provém a fé. Como os irmãos sabem, em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a criança não compreende, não sabe. Se lermos o livro de Atos, salta logo à vista que o batismo vem depois da pregação dos apóstolos e da aceitação da mesma por parte dos seus ouvintes. Vamos ver aquilo que diz a Bíblia, então, que é importante. A Bíblia diz: quem regenera a pessoa é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado. E regenera a pessoa quando esta se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como Salvador. O batismo não torna a pessoa cristã,
nossa nova natureza e o facto de passarmos a ter a mente de Cristo e comunhão com Cristo é que nos fazem cristãos. O batismo não apaga o pecado. Diz-nos a palavra de Deus, o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. O que nos imprime o caráter cristão é o Espírito Santo habitando em nós e dirigindo nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações. Sob a afirmação de que o batismo dá ao batizado caráter cristão, basta, para que se evidencie o erro, observar que dentre as multidões de criminosos de todos os matizes, dentre os que são prostituídos e praticam toda a sorte de depravação, muitos foram batizados pela Igreja Católica. E nós perguntamos, se foram batizados na Igreja Católica para serem salvos, será que eles estão salvos? Depois de todo o pecado que cometem? O batismo só é biblicamente admissível por imersão. Não somente a palavra grega para esta ordenança, baptizo, significa literalmente imergir, mas também os textos que se referem ao batismo evidenciam que batizar é mergulhar ou imergir. Além disso, as próprias Bíblias católicas registram em notas explicativas a compreensão dos autores católicos de que primitivamente os cristãos praticavam a imersão como única forma admissível do batismo. Ora, nós poderíamos dizer que as crianças, antes do uso da razão, não se perdem. A criança foi usada por Jesus como modelo dos que podem entrar no reino dos céus. Não há nas Escrituras um só caso de batismo de criancinhas. A ordem é batizar aqueles que creem. E o batismo não salva, antes é apenas o símbolo da salvação ou da regeneração. Em todo o Novo Testamento, o batismo é administrado aos que davam profissão de fé e sempre eram exigidos frutos de arrependimento antes do batismo. Aliás, os irmãos lembram-se que o próprio Senhor Jesus muitas vezes deu ênfase a esta verdade: apresentai frutos de arrependimento, não é? A salvação vem pela fé. E João disse: o que crer e for batizado será salvo, mas quanto ao que não crer será condenado. A própria palavra de Deus nos diz: aquele que crê e for batizado, notem, não diz aquele que for batizado e crer, não, diz aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus não disse que seria condenado o que não fosse batizado, mas o que não cresce nele. E o crer é que abre o caminho do céu. Batizar é o cumprimento de uma ordenança de Jesus para testemunho dessa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E agora nós vamos ver uma coisa que é muito importante para nós, evangélicos batistas, é que, biblicamente, o batismo é um ato de fé. Biblicamente, o batismo é um ato de fé. Nós agora vamos fazer uma pergunta. Qual a razão que a Igreja Católica apresenta dizendo que a própria Bíblia mostra que, efetivamente, no passado foram batizadas crianças? Alguém sabe? Notem que a própria Igreja Católica utiliza versículos da Bíblia para tentar demonstrar que o batismo de crianças é bíblico. Diga? Não. Ora, os defensores do batismo infantil apegam-se a certas expressões como todas as nações, não é? Foi a ordem que o Senhor Jesus deu, ir a todas as nações, fazer discípulos. E a outra passagem que diz sobre o eunuco: e logo foi batizado e todos os seus no carcereiro.
tirando as conclusões que as palavras nações e todos os seus provam que os apóstolos batizavam criancinhas. Tais interpretações são abuso das Escrituras para provar uma opinião humana e sustentar uma coisa que foge à evidência. Se as passagens em questão não declaram que as crianças foram batizadas, por que razão vamos inserir no texto uma suposição nossa? Devemos moldar as nossas opiniões e práticas à palavra de Deus e não sujeitar a palavra de Deus às nossas opiniões e práticas. O batismo é uma pública profissão de fé. O crente não é crente porque é batizado. Ele é batizado porque é crente. E isto é que é importante para nós, batismo. O batismo não produz salvação, mas testifica a salvação. Nós temos até uma expressão que nós batistas usamos, que o batismo é, como é que eu ia dizer, é a demonstração da nossa vida exterior daquilo que o nosso interior sofreu, não é? Portanto, primeiro nós tivemos a conversão interior e então depois damos testemunho da nossa fé para o batismo. Vamos então buscar estes casos que a Igreja Católica apresenta, dizendo que é bíblico o batismo de crianças. No caso do carcereiro de Filipos, é o único lugar do Novo Testamento onde a pergunta e a resposta diretas sobre o meio da salvação são encontrados. A pergunta que o carcereiro fez foi esta: que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Diga. Se o batismo fosse um meio a ser adicionado ou para complementar a salvação, Paulo certamente o teria dito, não é? Portanto, depois em João 3,16, declara-se que João declara que os princípios da salvação não mencionam o batismo como sendo necessário à mesma. Diz a Escritura: porque Deus, e os irmãos conhecem bem este versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E João continua, no capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, isto são palavras de Jesus Cristo que João escreve, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, o Senhor Jesus diz-nos que nada disto fala do batismo infantil. Em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, nós encontramos outra passagem que Paulo agora menciona. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Notem, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres em Deus, o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E agora nós perguntamos, quem eram os candidatos a batismo na Igreja Apostólica? Quem eram os candidatos a batismo na Igreja Apostólica? E nós verificamos aquilo que a Bíblia nos diz: só os crentes. Só os crentes, não é o que está lá? Só os crentes. Agora vamos mencionar algo importante que para nós batistas é, de facto, bíblico e que nós seguimos, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. No Novo Testamento, o batismo é uma ordenança externa
eu já há pouco mencionei isto, para ser vista pelos homens. Mas a regeneração é uma transformação produzida pelo poder de Deus. Portanto, os irmãos já têm visto aqui vários batismos. Este batismo destes novos crentes são um testemunho da sua fé. Eles não vão ganhar fé depois de serem batizados. São um testemunho da sua fé, daquilo que interiormente o Espírito Santo já realizou. E vamos ver agora, dando ênfase a esta grande verdade. Vamos para a Igreja de Jerusalém. E na Igreja de Jerusalém, diz-nos em Atos 2,41, que 3.000 foram batizados após receberem a palavra. Diz o texto: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Aceitaram a palavra. Não foram batizados sem aceitarem a palavra. Na igreja de Samaria, nós verificamos que homens e mulheres creram e foram batizados. Lemos em Atos 8,12, quando, porém, deram crédito a Filipe que que lhes falava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens e mulheres. Não nos fala de crianças, novamente. Se formos mais à frente, à igreja de Cesareia, nós verificamos que Pedro ordenou que eles fossem batizados. Em Atos 10,48 diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Houve um pedido, exatamente, para que Pedro ficasse com eles, para que depois fossem batizados. Mais à frente, na igreja de Corinto, nós verificamos que Crispo creu no Senhor e foi batizado. Em Atos 18,8 diz: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Vamos agora à igreja de Filipos. Na igreja de Filipos nós encontramos aquela mulher tão conhecida, Lídia. E também verificamos que o carcereiro, ela e o carcereiro também foram batizados. Em Atos 16 diz: certa mulher chamada Lídia, o Senhor lhe abriu o coração, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Não fala em crianças, ela e toda a sua casa. E no carcereiro diz: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A seguir foi ele batizado e todos os seus. O texto não fala em crianças. Novamente, nós verificamos que o texto não fala em crianças. Indo para a igreja de Éfeso, nós verificamos que Paulo batiza erradamente aqueles que foram batizados. Este é nós verificamos muitas vezes nas nossas igrejas, quando há pessoas que se convertem, muitas vezes chegam ao pé dos pastores e dizem: eu já fui batizado na igreja católica. Será que aquilo era batismo? E a pergunta que eu fazia sempre: soube aquilo que fez? Não, levaram para ser batizado e fui batizado. Mas na igreja de Éfeso sucedeu exatamente, havia aqueles que tinham sido batizados por João Batista. E Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados. Eram ao todo uns 12 homens. Portanto, eles foram então batizados biblicamente. Na igreja de Roma, nós verificamos também que aqueles que se converteram morreram para o pecado e foram sepultados no batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que andemos em novidade de vida. Portanto, nós poderíamos dizer que a conclusão exata, a que nos levam todos os textos bíblicos que nós consideramos, é a de que o rito do batismo não perdoa pecados, não confere a vida eterna e nem torna a alma herdeira do céu. Contudo, inquestionavelmente, o batismo é ordenado por Nosso Senhor. As Escrituras dizem-nos que a regeneração opera através de dois meios: a verdade do Evangelho
e o poder do Espírito Santo. E nós vamos abordar este ponto, a verdade do Evangelho. O apóstolo Pedro diz: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Fostes regenerados pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Portanto, vamos novamente ao texto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E diz que é pelo ouvir e pela pregação da palavra de Deus que a fé é criada, que abre o coração ao Salvador, que espera a Ele, e Ele entra e o homem nasce de novo. Nós dissemos também que o poder é do Espírito Santo. E nós verificamos agora, naquilo que a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo João: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, nós verificamos que a regeneração atual é obra do Espírito Santo. E este texto em João 3,8 diz: no vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós podemos verificar a maneira como o Espírito Santo opera nas nossas vidas interiormente, e a pouco e pouco ele nos vai abrindo o coração, nos vai abrindo a mente para que nós possamos compreender. E de facto o Espírito Santo convence do pecado, realiza a obra da regeneração no homem, e verificamos que este milagre da graça confere uma nova vida espiritual a todo aquele que efetivamente morreu em seus delitos e pecados. Nós agora perguntamos: quando o batismo? Quando o batismo? Nós já verificamos que o batismo infantil é um erro, é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. E a resposta a esta pergunta é: o batismo vem depois da salvação. É o arrependimento, é a fé que leva à salvação e não o rito do batismo. Quando o Senhor deu aos seus discípulos a grande comissão, Ele disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. A ordem, em primeiro lugar, era para fazer discípulos, e então batizar e ensinar os discípulos. Seguiram fielmente a ordem que o Senhor Jesus lhes transmitiu. Em Atos 2,41, nós verificamos que o que sucedeu em Jerusalém no dia de Pentecostes, depois da pregação do apóstolo Pedro. Diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam, voltamos ao texto, a sua palavra, e naquele dia agregaram-se, ou seja, foram batizados quase 3.000 almas. E em Atos 8, 12, 13 lemos: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Não encontramos novamente aqui o batismo de crianças. Em Atos 8, 36 a 38, nós verificamos que Filipe, ao encontrar-se com o eunuco, mordomo da rainha dos etíopes de Candace, lhe falou da palavra de Deus, e este se converteu ao ponto de, ao encontrar água, dizer a Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Os irmãos certamente estarão lembrados dos últimos batismos aqui na igreja, quando o pastor Joede perguntou a cada candidato ao batismo que ia ser: crês que Jesus Cristo é o teu Salvador? Lembram-se?
E todos disseram, creio. Então, se crês, és batizado. Em Atos, capítulo 9, fala-nos da conversão de Saulo e da sua decisão depois da conversa com Ananias. E diz, e logo lhe caíram dos olhos como escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Depois de Ananias lhe ter falado de aquele a quem ele perseguia, que era Jesus, o Filho de Deus, então ele foi batizado. Em Atos 16, 14, 15, descreve a conversão de Lídia, também, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, através da palavra, para que estivesse atento ao que Paulo dizia, e logo depois foi batizada. Em Atos, capítulo 16, nós verificamos a conversão do carcereiro de Filipos, como nós já lemos há pouco, não é? O apóstolo Paulo menciona, quando o carcereiro lhe perguntou, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta foi clara, crê no Senhor Jesus Cristo. A pergunta que nós fazemos a seguir é esta, para que serve o batismo? Para que serve o batismo? Ora, o batismo é um ato de confissão. Nós lemos em Gálatas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Portanto, é um ato de confissão. Nós estamos confessando que estamos revestidos de Cristo. E o batismo expressa a purificação especial interior já recebida, conforme em Atos, nós lemos, diz Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E depois diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora, meus amados irmãos, nós vamos perguntar biblicamente para quem é o batismo. Biblicamente, para quem é o batismo? Biblicamente, para quem é o batismo? Quando Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos, ele disse, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós devemos ser tão cuidadosos em obedecer a este mandamento do Senhor como a qualquer outro mandamento seu. A obediência é uma prova do nosso amor. Se nós lermos cuidadosamente aquilo que João diz, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E também porque é a pública profissão da nossa fé em Jesus Cristo. Ora, nós verificamos então que o batismo é um erro. E é um erro porquê? Porque o batismo infantil, a expressão, não se baseia nas Sagradas Escrituras, como também entra diretamente em contradição com aquilo que elas dizem. Batismo é imersão. A água administrada a uma criança, por gotas ou derramamento, não pode ser batismo. E se a criança for imersa, nem isso é batismo cristão, porque a criança não sabe o que faz. João Batista requisitava do candidato o batismo, o arrependimento, a confissão do pecado e a fé naquele que havia de vir. Logo, não batizava crianças. Nosso Senhor Jesus Cristo também foi o nosso exemplo. Ele foi batizado aos 30 anos e o seu exemplo, portanto, favorece o batismo de crentes, não de crianças. Cristo e os seus discípulos faziam discípulos, isto é, ensinavam antes de os batizar. E as criancinhas de peito não podem ser ensinadas. As crianças, como todos nós sabemos, não possuem nenhuma das qualificações que pertencem aos que devem ser batizados. Em primeiro lugar, não têm conhecimento. Em segundo lugar, não têm fé. Em terceiro lugar, não têm arrependimento. Em quarto lugar, não estão regeneradas. Em quinto lugar, não estão revestidas de Cristo. E, por sexto lugar,
indagação de uma boa consciência. Não sabem o que é uma boa consciência. O batismo infantil é baseado sobre uma falsa doutrina de representação. E voltamos àquilo que antes nós já falámos. O pai, para efeitos do batismo infantil, é considerado representante dos seus filhos. Isto é falso. Há só dois representantes do género humano, Adão e Cristo. Morremos em Adão, em Cristo nós somos vivificados. O batismo infantil tende a destruir a espiritualidade da Igreja, introduzindo-lhe o mundo pelas portas de dentro. Notem que a diferença que há entre o batismo da Igreja Católica e o batismo das igrejas evangélicas, batistas principalmente. Na Igreja só entram aqueles que estão arrependidos dos seus pecados, são novas criaturas, porque a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e depois dão testemunho da sua fé. Portanto, quando eles entram na Igreja, eles já são novas criaturas. O Espírito Santo já operou nas suas vidas. Na Igreja Católica, eles continuam a entrar na Igreja sem serem novas criaturas, pela vida fora. Por isso, nós verificamos que é difícil. Portanto, nós podemos dizer que o batismo infantil tende a destruir a espiritualidade da Igreja, introduzindo-lhe o mundo pelas portas dentro. Porque não é de modo algum símbolo de morte, sepultamento e ressurreição de Nosso Senhor, porque a invenção humana não é a ordenança de Deus. E nós fazemos esta pergunta: pode um pouco de água borrifada sobre o corpo limpar a alma do pecador, mesmo sendo água benta, como é dita? Pode um pouco de água borrifada sobre a cabeça de uma criança limpá-la do pecado? Olhemos para Pilatos. O que é que fez Pilatos quando foi da condenação de Jesus? Ele lavou as mãos. E nós poderíamos perguntar: se Pilatos lavou as mãos, ele tirou a culpa dentro de si, tirou a culpa daquilo que ele tinha feito, ele continua em pecado por aquilo que fez. Ora, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. E se confessarmos nossos pecados, diz-nos a palavra de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mediante isto tudo, nós poderemos dizer que só existe um modo de batismo. É aquele que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E qual é este modo? Eis o problema. Será imergindo em água ou aspergindo a água sobre o candidato, ou deixando cair algumas gotas, ou derramando um pouco, ou colocando a mão molhada sobre a testa, ou fazendo o sinal da cruz com o dedo molhado. O único batismo bíblico é aquele que é feito por imersão, depois do candidato mostrar provas de arrependimento e fazer pública profissão da sua fé. E agora nós dizemos, vamos falar sobre aquilo que o batismo exige. Já abordámos muitas coisas, o tempo está a correr. Vamos ver aquilo que o batismo exige. O batismo exige 4 coisas importantes. Vamos ver: muita água, entrar na água, mergulhar na água e sair da água. Vamos explicitar melhor. Primeiro, muita água. Muita água. E os irmãos têm aí uma imagem de muita água, um rio. Não sei se os irmãos conhecem aquele que está ali a batizar. Alguém conhece? É o pastor Artur Soares, o pai do nosso irmão José Soares, já na glória com Deus, em Aveiro, a batizar. Depois, o batismo exige outra coisa: entrar na água. Vejam o candidato a entrar na água. Veja o candidato a entrar na água. Depois exige outra coisa: mergulhar na água. Os irmãos vejam como o crente mergulha na água. Os irmãos não olhem ali para mim, que eu ali estava com bigode.
E depois, o quarto ponto é sair da água. Sair da água. Os irmãos têm aqui também, encontram aqui 4 pastores diferentes, mas todos dentro do princípio bíblico. Ora, o batismo nas águas, quando nós descemos às águas, estamos nos identificando com Jesus Cristo em sua morte, sua sepultura e sua ressurreição. Como nós já vimos, quando entramos na água, estamos identificando-nos que morremos para o mundo, e quando nós saímos da água, nós estamos dizendo que ressuscitamos para uma nova vida. Portanto, isto tem o simbolismo exatamente ligado ao Senhor Jesus. E para terminarmos, meus amados irmãos, nós vamos falar de um ponto importante também, que a Igreja Católica diz que agora já não está a dizer, já modificou o sentido, quando as crianças não eram batizadas e se morressem iam para o limbo, não é? Os irmãos já ouviram isso, não é? Este problema levantou-se com toda a sua agudeza no tempo da polémica entre São Agostinho e os pelagianos, após a declaração do Papa Cirício, o qual, nos fins do século IV, tinha ensinado a necessidade do batismo das crianças que poderiam perder o reino e a vida se morressem antes de ser batizados. Este problema agudizou-se depois, em 412, com a crise pelagiana. E distinguido entre a vida eterna e o reino dos céus, os pelagianos afirmavam que as crianças mortas sem batismo eram excluídas do segundo, mas não da primeira, provocando esta divisão o escárnio de São Agostinho, que negava a diferença entre os dois. Com efeito, os sínodos de Dióspolis, em 415, e de Mileva, em 416, aprovados no ano seguinte por Inocêncio I, deram-lhe razão. Mas o sínodo de Cartago, em 418, lançou o anátema contra os que afirmavam que os recém-nascidos não deveriam ser batizados ou que, se o eram, isto acontecia in remissionem peccatoriae, mas não do pecado contraído pela culpa de Adão, que não se anula o batismo. Portanto, eles diziam que todo aquele que negasse esta verdade que a Igreja Católica proclamava seria anátema, ou seja, seria maldito. E nós podemos verificar que um erro sempre traz outro erro. E assim os teólogos católicos tentaram também dar um nome a este lugar e chamaram-no limbo. Guilherme de Alverne, no ano de 1230, influenciado por eles e principalmente por Tomás de Aquino, falou de um lugar que não é de pena atual nem de glória. Disse também que estas crianças não eram dignas do limbo dos patriarcas, enquanto Alberto Magno falou explicitamente do limbo das crianças. Desde então, o termo tornou-se comum. Portanto, os irmãos já certamente verificaram que estas duas coisas foram introduzidas pela Igreja Católica e que agora estão a ser postas de parte. O limbo para as crianças que morriam e não eram batizadas e o purgatório para aqueles que diretamente não entravam no céu, mas que tinham que ficar lá algum tempo, não se sabe quando, a purificar as suas almas para depois poderem entrar. A Igreja Católica já pôs de parte, agora os irmãos certamente já não ouvem falar mais no limbo nem na Igreja Católica. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o lugar para onde vão as crianças não batizadas, diga-se que o limbo é ficção criada pela imaginação dos teólogos romanos. E nas Escrituras não há qualquer apoio para sustentar a existência desse lugar. Não há na Bíblia referência de alguma existência eterna em estado de felicidade natural fora do próprio céu. O céu permanece e o inferno, o lago de fogo, o lugar onde serão lançados todos aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida. E nós vamos terminar, meus amados irmãos, com pontualidade, e nós vamos fazer agora algumas perguntas.
Quando foi batizado em criança, foi realmente batizado ou foi aspergido com um pouco de água? Acredita na palavra de Deus ou vai acreditar nas tradições dos homens? Por favor, guarde na sua mente as palavras que Jesus disse sobre os líderes religiosos do seu tempo. Os irmãos sabem o que é que o Senhor Jesus diz? Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Isto está mencionado em Marcos, capítulo 7, verso 9. Portanto, enquanto nós dizemos batistas, nós seguimos única e exclusivamente a palavra de Deus, a Igreja Católica diz que segue a Bíblia e a tradição.